Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Todo mundo se cuidando? Com frio agora, né? Antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um abração lá pro meu amigo Luther, certo? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os motores elétricos, né? Que alguém pediu aí nos comentários no canal. Então a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre os motores, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e se estiver gostando, dá um like e compartilha com os amigos, e se não estiver gostando, dá um dislike e compartilha com os inimigos, certo? Então, todo mundo deve ter visto já, deve ter ouvido falar pelo menos do motor elétrico, né? A gente tem um monte de motores elétricos em casa, na máquina de lavar, na geladeira a gente tem motor, no micro-ondas tem motor, a gente tem motores menores no videogame, no computador, na impressora, a gente tem motores elétricos. E o que a gente vai comentar um pouquinho agora é sobre o motor elétrico trifásico, né? Esse vídeo não vai conseguir falar sobre todos os tipos, todos os modelos, todas as formas de partida de motores, porque é muita coisa. Então a gente vai dar uma conversada básica sobre os tipos de motores, alguns tipos e as partes principais dele e o funcionamento, certo? Então o motor elétrico trifásico, ele tem basicamente duas partes principais, né, na estrutura dele, que é o estator e o rotor, certo? O estator, ele é a parte que fica parada no motor, né? Ela é estática, por isso se chama estator. E aqui no estator vai ter uma das coisas muito importantes no motor elétrico, que são as bobinas. A gente já vai falar sobre isso. E o rotor, como o nome diz, ele roda, né? Então é a parte que gira do motor. O motor é uma máquina elétrica muito utilizada na indústria para transformar energia elétrica em movimento mecânico, certo? Na ponta do eixo. Então, a maior parte do consumo de energia dentro de uma empresa, de uma indústria, é usada em motores elétricos, certo? Nós temos aqui um motor, né? Para quem quiser saber como eu fiz um círculo tão bem feito, eu usei um prato, tá? E esse motor aqui, ele tem um 3 e um til, né? Esse til aqui representa o símbolo de fase, né? Quer dizer, corrente alternada, certo? Então, basicamente, a gente está dizendo aqui que esse motor ele tem 3 fases, ou seja, é um motor trifásico. E esse motor aqui tem 6 pontas, né? Significa que dentro dele ele tem 3 bobinas. Uma bobina é basicamente um fio que a gente enrola, né? E faz um rolinho com aquele fio e ficam 2 pontas. Então todas as bobinas têm 2 pontas. Se eu tenho 6 pontas aqui, significa que eu tenho 3 bobinas. A gente já vai falar um pouco melhor sobre as bobinas, né? Essas bobinas aqui, elas estão no estator, e é aqui onde a gente coloca a energia elétrica, nos terminais dessa bobina. E através do campo magnético a gente faz com que o rotor comece a se movimentar, certo? Se vocês pegarem um motor lá e tiver escrito 1 aqui, né? Então esse motor é monofásico, ele também vai ter, normalmente vai ter 6 terminais, e se ele tiver um 3 aqui, ele vai ser um motor trifásico, né? Para ser ligado na rede elétrica trifásica. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, né, como se fosse desse motor aqui, um motor com 3 bobinas. Então esse símbolo aqui parece uma mola, é a indicação de um fio enrolado, né? Isso aqui também é a indicação de um indutor, eles funcionam exatamente da mesma forma. Normalmente a gente dá nome para os terminais da bobina, né? Então uma bobina vai ter a numeração 1 e 4, a outra bobina vai ser 2 e 5, a outra bobina vai ser 3 e 6. Em alguns casos vocês vão encontrar motores aí com a identificação de U1, U2, V1, V2 e W1 e W2, certo? Existem motores também que tem 6 bobinas, né? Então tem mais um conjunto de bobinas aqui, então ele vai ter na saída dele 12 cabos, né? 12 pontas. E a gente numera aqui, continuando, né? 7 e 10, 8 e 11, 9 e 12, certo? A gente vai tratar mais do motor aqui com 3 bobinas, com 6 pontas.
mas é possível também encontrar motores com 12 pontas, né, com 6 bobinas, e aí a gente faz uma ligação chamada de série paralelo para alguns tipos de aplicação. Bom, algumas pessoas vão dizer, ah, mas eu já vi motor trifásico que só tem 3 cabos, né? O que significa isso? É alguma mágica? Não. Significa que esses outros 3 aqui estão lá dentro do motor, já foram conectados, já foram ligados de alguma forma, e aí a gente só tem aqui acesso aos outros 3, né? Então nesse caso aqui a gente vai poder só fazer uma partida direta ou então usar uma soft start ou um inversor de frequência, depende do que a gente quer fazer, né? Quando a gente tem acesso aos 6 cabos, a gente consegue fazer outros tipos de partida do motor, certo? Como é que o motor funciona, né? Então a gente vai precisar pegar a nossa rede trifásica e aplicar nessas bobinas aqui, certo? E aí a gente vai colocar energia elétrica, colocar corrente, tensão elétrica no motor. Quando a corrente elétrica circular por essas bobinas aqui, eles são indutores, eles vão induzir uma tensão elétrica, vai circular uma corrente elétrica pela bobina e vai gerar um campo magnético, certo? A geração desse campo magnético vai ser aplicado, esse campo magnético vai ser aplicado no rotor. E o rotor vai também induzir uma corrente elétrica e fazer um outro campo magnético. Então nós vamos ter 2 campos magnéticos, né? E eles vão ter polos contrários um do outro, certo? Para entender um pouquinho melhor, a gente vai precisar olhar para a forma de onda da tensão e tentar imaginar o funcionamento do campo elétrico do motor. Então agora a gente tem aqui a forma de onda da tensão, né? Coloquei somente um ciclo aqui. E a tensão alternada, ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, né? A gente tem que lembrar que, na verdade, nós vamos ter 3 formas de onda aqui, formando um motor trifásico. Mas essa representação aqui a gente já consegue ter uma ideia de como é que funciona esse sistema, né? Essa forma de onda aqui é aplicada em uma dessas bobinas e a gente vai ter uma outra forma de onda defasada de 120 graus aplicada na outra bobina e mais uma terceira forma de onda defasada de 120 graus aplicada na outra bobina. O que vai acontecer? Quando essa forma de onda é aplicada na bobina, a gente tem uma corrente elétrica aqui, que a gente chama de corrente de fase. Essa corrente vai circular na bobina e vai provocar um campo magnético. Esse campo magnético, né, as bobinas estão aqui no estator, o estator é essa parte de cima e de baixo, né, na verdade ele está ao redor aqui do rotor, e as bobinas também estão ao redor do rotor. Então quando passa a corrente na bobina, a gente tem um campo magnético, esse campo magnético sai, por exemplo, da bobina de cima e vai para a bobina de baixo, ele forma um polo, né, um par de polos, um norte e um sul, certo? Como se fosse um ímã, aplicando um campo magnético aqui. Isso vai fazer com que, como essa onda é alternada, né, conforme a tensão vai aumentando, a força desse campo magnético, né, a indução magnética vai aumentando também, o campo magnético vai ficando mais forte, até atingir um pico e depois o campo magnético vai reduzindo até chegar no zero, depois ele inverte o polo dele e vai ficando mais forte agora no sentido contrário, até chegar no pico e depois vai ficando mais fraco até chegar em zero de novo. Essa variação do campo magnético, né, ficando mais forte, invertendo e ficando mais forte em outro sentido, induz uma tensão nesse rotor. Esse rotor ele é construído também com material metálico, né, ferro magnético, e essa tensão aqui cria uma corrente elétrica que circula dentro do rotor. Essa corrente, da mesma forma que a corrente da bobina, vai gerar um segundo campo magnético, que é o campo magnético do rotor. Então nós temos um campo magnético do estator e um campo magnético do rotor. Esse campo magnético do rotor, vamos dizer que ele criou um polo sul aqui, e o estator está com o polo norte.
Conforme esse polo norte vai enfraquecendo e vai se transformando no polo sul, o rotor vai tentar acompanhar esse movimento, porque a bobina está vindo nesse sentido, né? Então o polo vai se movimentando, como a gente tem 3 fases, né? O polo vai se movimentando e o rotor, que está livre para girar aqui, também vai se movimentando, tentando acompanhar o movimento desse campo magnético do estator. O rotor, como ele é mecânico, ele é uma peça física mecânica, ele não consegue acompanhar exatamente o movimento do campo magnético do estator. Quando a gente trabalha aqui com uma onda de 60 Hz, então a variação desse campo magnético é de 60 Hz, e a do rotor vai ficar um pouquinho atrasada, né? Vai ter 60 Hz também, mas vai sair um pouquinho depois. Isso então, esse campo magnético do rotor, trabalhando junto com o campo magnético do estator, provoca o movimento do rotor. Né? O rotor fica tentando acompanhar o campo magnético do estator. Certo? Então, uma das vantagens do motor trifásico, né? Como ele tem 3 fases aqui, né? Então eu tenho esses polos se movimentando, é que ele não precisa ter um capacitor de partida ou uma bobina de partida como os motores monofásicos precisam, né? Então a gente consegue fazer a partida do motor sem precisar de nenhum outro equipamento. Isso faz com que o motor trifásico tenha uma vida útil maior, com menos manutenção, né? E como a gente usa uma onda trifásica nele, 3 fases, a gente consegue construir motores com uma potência grande, com tamanho menor, se comparado com um motor de uma fase só, certo? Essa questão do funcionamento do motor é um pouquinho complicado de a gente entender no começo. A gente precisa imaginar o campo magnético se movimentando, né? Como a gente tem aqui um pico de tensão e depois o zero, depois o pico negativo e depois o zero de novo. A mesma coisa acontece com o motor. É como se esse campo magnético estivesse movimentando, o polo norte vai ficando forte, depois fica fraco, inverte, fica forte o sul, depois fica fraco, inverte de novo, e a gente tem como se eles estivessem girando ao redor aqui do rotor, certo? Como temos uma tensão e uma corrente induzida no rotor, esse motor elétrico é chamado de motor de indução. Espero que vocês tenham conseguido compreender e no próximo vídeo a gente vai ver como é que faz as ligações para ligar essas 3 bobinas na rede trifásica. Obrigado e até lá!